dentro do plano diretor. E eu queria tomar 2 minutos dos senhores para ler um trecho do que na época eu falei, o que introduz aquilo que eu falarei na sequência. Na época nós tínhamos o plano que era a Lei 13.430 de 2002, né, que está aqui, que estava sendo discutido. E eu fiz a seguinte pergunta: suponha que um governante queira e cumpra esse plano diretor. No horizonte de 10 anos, os paulistanos serão mais ou menos felizes? Em 20, em 50? Não, peraí. Aí você está vindo com uma coisa muito subjetiva. O plano diretor não é lugar para falar de felicidade. Não, tá bom. Então vamos pegar algumas coisas mais concretas, mais objetivas. A taxa de desemprego do município será maior ou menor que a atual nesses horizontes? O nível médio de renda terá crescido mais ou menos que a inflação no período? Bom, mas esse não é um problema do município. Este é um problema que está mais relacionado ao governo federal. Bom, então vamos pegar alguns assuntos que estão mais próximos. O índice de criminalidade, a poluição do rio Tietê, ou a dimensão, segmentação e distribuição temporal dos fluxos turísticos. Bom, isso está mais na órbita do Estado e do município. Mas no plano diretor não dá resposta também a isso. Bom, vamos entrar em alguma coisa então mais do cotidiano, que está na mão da prefeitura. Como se compararão com os atuais índices de lentidão do trânsito? O transporte coletivo elevará sua participação na matriz de transportes? Como se comportarão os índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, de poluição atmosférica, de proficiência acadêmica, de acesso ao cinema, ao teatro? Também não tem resposta. E aí, nós vamos, na sequência, eu quero poupar o tempo, nós vamos ver que do ponto de vista concreto, o nosso plano diretor, ainda que cumprido, e ainda que algum governante queira cumprir, ele não dá resposta a nenhuma dessas questões, objetivamente, que tem a ver com a nossa vida no dia a dia. Independente se está na órbita municipal, estadual ou federal. Eu estou colocando isso porque eu tenho uma conclusão da minha parte, e aí, como eu não sou da academia, eu também não sou arquiteto, talvez eu cometa alguns deslizes nessa questão. Porque eu acho que o nosso plano diretor não dirige nada. Essa é uma questão concreta. A cidade, e aí nós podemos discutir longamente, ela tem o seu moto próprio. E se nós olharmos na história, nós vamos ver que, na verdade, a vida, a sociedade, a vida real, ela tem uma dinâmica que ela passa, ela rompe com as barreiras que nós queremos dar, o bloco que se quer colocar no samba, para o bem ou para o mal. Essa é uma realidade. E há exemplos vários, tá certo? As entrequadras em Brasília eram para ser multifuncionais e passaram a ser, as farmácias estão aqui, os lustres estão lá, como é São Paulo. As portas de Paris eram para ser os limites da cidade e a cidade transbordou dali. E nós podemos pegar vários exemplos. Isso coloca em questão, na verdade, do objetivo, do alcance de um plano diretor. E o que eu quero colocar em discussão é que talvez a metodologia dele esteja equivocada. A forma de fazermos planos diretores. Nós estamos tão habituados a fazer desse jeito que nós não pensamos de outra forma diferente. Essa última versão, inclusive, adjetivou o plano. Passou a chamar de plano diretor estratégico. Portanto, agora há um grande avanço. Há muitas definições do que seja um plano do que seja um planejamento estratégico. Eu gosto muito da visão de um pensador chamado Chris Argyris, que é uma das referências na área da administração dos pensadores. E ele diz o seguinte: planejamento estratégico não é adivinhação do futuro. Planejamento estratégico é a definição do ponto no futuro em que eu quero estar. Planejamento estratégico não é adivinhação do futuro, é a definição do ponto no futuro em que eu quero
E se nós olharmos sobre esse ponto de vista, nós olharmos o texto que nós temos, eu não tive, o que eu vou mencionar aqui diz respeito ao vigente, eu não tive ainda tempo de fazer um exercício sobre o atual a mais do que na mobilidade. Nós vamos ver que, na verdade, ele acaba remetendo para uma série de processos decisórios de segundo e terceiro nível. Ele define, ele fala de 18 conselhos, 4 comissões e 8 conferências. Então, atenção, o corpo do nosso plano diretor vigente, ele, na verdade, diz que quer dirigir a cidade e remete para escalões inferiores. Eu estou contra a participação? Não, claro que não estou. A minha história é uma história participacionista, tá certo? Eu, desde a tenridade, estou aí, se posso contar, e aqueles que me conhecem sabem de várias experiências. Mas, na verdade, eu acho que foi o Zé Armênio que colocou essa questão, ele colocou com muita habilidade, essa questão da dificuldade de você conseguir a participação com a conclusão, com a síntese, com a definição de um instrumento capaz de poder ser executado. Então, eu concordo com a dificuldade que temos de executar o plano, mas talvez a dificuldade esteja na própria forma como ele está, porque ele é quase inexecutável do jeito que ele é feito. E aí nós temos que colocar essa questão na raiz, porque se nós formos repetir a mesma metodologia, nós podemos alterar, definir um ou outro consenso, mas possivelmente estaremos rodando em vazio. Essas são as questões e a maneira mais geral que eu coloco, e obviamente estou aberto aqui para discutirmos, porque eu sei que isso vai contra a corrente, e nesse ponto até dos que me antecederam certamente, e isso vai contra a corrente do pensamento aqui dominante, e eu acho que é uma boa discussão. Mas eu estou hoje convencido da nossa dificuldade que temos de tocar, com esse instrumento e com essa metodologia, efetivamente, temos um plano diretor. Naquilo que me toca mais especificamente, que é a questão do transporte, do trânsito, da mobilidade, como falou o Pólice Neto, eu diria o seguinte, é até difícil de falar. Sabe por quê? Porque a superficialidade é muito grande no documento que está aqui. Ou seja, se nós olharmos esse texto que está aqui, por exemplo, nós não teremos objetivamente clareza de como será a cidade, como será a malha. E eu quero reservar, porque o tempo é curto, um subconjunto desse tema que diz respeito à carga. Eu diria que até em relação à infraestrutura ele diz alguma coisa, em relação ao transporte coletivo, e a grande vedete bicicleta, ele reserva, a bike ele reserva um espaço importante. Mas é surpreendente como não há nenhuma sequer sessão para falar do abastecimento, para falar da carga. Por exemplo, a palavra carga aparece perifericamente 6 vezes e tem 2 incisos que estão enunciados genéricos. Abastecimento 0, logística 1 vez como complementação da carga. Ferrovia 0, hidrovia 0, navegação 0, plataforma logística 0. E eu queria dizer que não é por falta de relevância, porque no debate da Folha eu apresentei uma série de dados e os números são grandiosos. Por exemplo, no estado de São Paulo, circula anualmente 1 bilhão de toneladas de carga. 1 bilhão. Isso significa 10 vezes o Porto de Santos, o tamanho do Porto de Santos. 50% disso está na macrometrópole. 50%, 500 milhões de toneladas. A construção civil movimenta 111 milhões no inventário feito em 2000. Isso significa, na época, um Porto de Santos e meio. Esse é o complexo do silício da construção civil. Isso dá 26 mil viagens de caminhão dia, que dá 500 quilômetros. Os resíduos sólidos são 17 mil toneladas, isso é um navio de pequeno porte, por dia. Por ano passa do Vale do Ribeira para o Vale do Paraíba, 5 milhões de toneladas de madeira. Isso dá mais ou menos 1000 caminhões por dia.
A carga de passagem, envolvendo todas que circulam, envolvendo bauxita, minérios e tudo, são 25 milhões de toneladas, é um quarto do Porto de Santos. Não tem nada a ver com essa cidade. Então, uma boa parte do imbróglio que nós estamos metidos, ele nasce por conta do problema da carga, da circulação. E a solução que nós temos para a carga, historicamente, os governos tratam, é de restrição. O que significa restrição? 3 restrições. Restrição espacial, não pode aqui. Restrição tecnológica, não pode veículo desse tamanho. Restrição temporal, não pode nesse horário. Então nós imaginamos que é possível uma cidade viver e produzir sem que carga circule. E nós tratamos empurrando, imaginando que podemos empurrar para fora, como se a carga chegasse de Zeppelin. Essa é a postura que nós temos tido. E curiosamente, eu diria, esse tema, essa exposição que eu fiz com mais detalhes, eu fiz lá no Tucarena, na Folha. E em 20 páginas, não, esse tema não é tratado. E eu pego, aí desculpe, Zé Amém, eu pego uma bienal para abalar o alicerce da metrópole. E aqui diz o seguinte: cidade, modos de fazer, modos de usar. Eu não consigo ver como é possível fazer e usar na metrópole sem carga. Ou seja, é um tema... eu não tive a oportunidade, eu sei que ela agora está espalhada e recente, pode ser que eu esteja cometendo um equívoco. Tá certo? Então, não, tudo bem. Depois, essa é a pergunta que eu queria deixar. Eu procurei na internet, vi os textos publicados e a questão do abastecimento é uma questão praticamente ausente. E eu queria, mas enfim, eu não quero cometer, como eu não fiz uma análise exaustiva, de fazer uma acusação assim tão frontal. Mas eu gostaria de ouvir como é que o tema do abastecimento. E o curioso é que, historicamente, as cidades vieram atrás da carga. As cidades se formaram em rotas de comércio. Era porque elas se juntavam e que as cidades construíam. Depois tem uma relação de amor e ódio, você quer expulsar. Mas é ela que dá a vida econômica e ela que nos abastece nas nossas casas, tá certo? Que leva comida e papel higiênico, e leva água, enfim. Então, esse tema tem que vir para a ordem do dia. E esse tema não merece sequer uma sessão. O tema inteiro, não merece uma única sessão, além de um enunciado genérico. Portanto, eu diria, nesse tema que me toca, eu estou, obviamente, não tratando, o tempo é exiguíssimo, a questão do passageiro e coisa, mas enfim, não podemos voltar a isso. Eu estou querendo me dedicar a isso porque essa é uma ausência sentida. E eu queria, para não dizer que não falei de flores, eu ia pedir ao Fernando para passar 3 slides só. Fernando. Ele já está a postos. Pode passar o primeiro. São 3 slides e não mais do que isso. Se tiver interesse, depois nós podemos colocar. O primeiro é essa rede de plataformas logísticas. Eu acho que uma coisa desse tipo, eu não estou defendendo exatamente os pontos específicos, é o conceito. Sem que nós tenhamos uma rede de plataformas logísticas multimodais, é mentira que nós queremos aumentar a participação da ferrovia e da hidrovia na nossa matriz de transporte. Nós declaramos isso para ficar bem na fita e nas vernissagens tomar vinho branco, tá certo? E ficar politicamente correto, e nós não tomamos atitudes concretas. Por exemplo, aquela área que está ali, o PRU de Presidente Wilson, são aqueles galpões maravilhosos que nós temos ali na região da Moca e Ipiranga, que um dia foram áreas industriais ao lado da ferrovia. Ora, estão imaginando, como sempre, utilizar para habitação ou para área comercial. Ora, uma ferrovia, se não tem pátios do lado, ela é inútil. O trem passa, mas não pode parar. A mesma coisa com o rio. Se nós continuarmos com essa política que nós temos, dos 50 primeiros metros, 30 ou 15 metros, são inacessíveis, nós vamos poder ter barcaças navegando e nós não teremos a possibilidade de ter um uso lá. E nós vamos continuar dizendo na política estadual de mudanças climáticas e municipal que nós queremos mudar a matriz de transporte, nós queremos reduzir as emissões e tal. Mentira! Ou se toma ações concretas, e quando eu olho aqui, eu estou dizendo o seguinte, pelo menos 3 áreas.
Quando eu olho essa região da Presidente Wilson, eu vejo o Porto de Santos. Ele é os fundos do Porto de Santos. Ele é o centro de distribuição do Porto de Santos para essa Planalto de Piratininga. Quando eu olho a região do Pari, eu vejo o Vale do Paraíba e o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. É o ponto de conexão que nós temos lá. E quando eu olho a região daqui da Barra Funda, eu vejo o interior de São Paulo. Nós já tivemos ferrovias atuando, mas nós vamos secando as áreas ferroviárias em volta, de forma que só resta o trilho. E o trilho sozinho não dá para você operar. Então nós fazemos um discurso que não tem rebatimento na prática. Seguinte, o slide seguinte, por favor. Uma outra coisa maravilhosa, esse é o nosso sistema hídrico. Seguinte, pode passar o clica. E aqui uma grande surpresa. Não sei se vocês olharam, São Paulo é quase uma ilha. Vocês já tinham pensado nesse ponto? Seguinte, com um canal de 25 a 40 quilômetros, eu consigo fazer um hidroanel de 186. Esse estudo, e dos quais 41 são navegáveis, e aqueles 14, seguinte, Fernando, aqueles 14 quilômetros, eles estão prestes a poder iniciar a navegação, porque de poucas semanas vai ser iniciada a obra da Eclusa da Penha. Com isso será possível um canal de navegação, na verdade um mega piscinão, que pode chegar a 10 milhões de metros cúbicos de armazenamento de água, e que será possível até levar no viaduto dos Pimentas, é possível levar a navegação mais 14. 41 já existe, com 14, 55 de um total de 186. Não podemos discutir o projeto mais à parte. Seguinte, e se nós, pode ir passando já, o 2, seguinte, não, volta, desculpa. Perdão, volta. Volta. Tem que deixar diferente. Tudo bem. Então deixa assim. E aqui nós temos uma segunda surpresa. Está faltando. Esse slide, ele mostra o seguinte: esses 3 pontos que estão indicados, eles são quando eu ploto o rodoanel com o ferroanel e com o hidroanel, eu descubro que São Paulo tem 3 pontos de potencial integração trimodal. E a verdinha que está ali, que são as cavas ali de Carapicuíba, está a 35 quilômetros de Guarulhos e 55 de Viracopos, numa área potencial de 3 milhões de metros quadrados. Portanto, você poder imaginar que você tem a 700 metros acima do mar, você tem o potencial de ter o ferroanel e uma malha, você tem uma rede de plataformas logísticas, você tem o hidroanel, e você poder ter essas interseções trimodais, é um luxo. Agora, por que é que essa coisa passa despercebido? Passa do plano, do texto que está aí, passa dos projetos. Esse é um verdadeiro projeto estruturante. Aliás, este é o verdadeiro arco do futuro. Obrigado. Agradecer o Fred, que traz uma contribuição absolutamente valorosa, que faz uma reflexão que vai além da cidade e, portanto, já anuncia a necessidade de um diálogo metropolitano cada vez mais qualificado. Lembrando que foi a Câmara Municipal de São Paulo que há não mais de 2 anos e meio atrás inaugurou o Parlamento Metropolitano, a reunião dos mais de 500 vereadores da região metropolitana e seus 39 presidentes, imaginando que o nosso diálogo interno, portanto, o que definimos de política para o desenvolvimento da cidade, não pode estar desassociado dos nossos vizinhos, sob pena de um acabar com o que tem do outro lado. Mas eu vou pedir para o Zé Armênio falar só um pouquinho do que a Bienal oferece para a cidade, porque eu vou fazer uma provocação para os 3, vou abrir os 40 minutos do nosso debate, e o microfone vai estar ali, e a gente vai fazer sempre de 3 a 5 abordagens, e eu vou modular isso para tentar reuni-las e passar para a mesa, mas eu vou começar com uma provocação logo depois que o Zé tratar um pouquinho de convidá-los e contar para o Fred um pouquinho do que tem nesses dias espalhados pela cidade. Vou fazer uma provocação para os 3,
porque eu chamei os amigos aqui também para provocá-los, e portanto para as reações nos abastecerem, e depois eu quero abrir para que vocês possam usar daquele microfone, falando o nome, para ficar registrado. Vamos lembrar que isso aqui também está sendo tudo gravado, porque a gente vai oferecer isso para os outros mandatos. A gente tem essa característica de todo debate que a gente realiza, a gente oferece para os outros 54 mandatos, porque eu acho que isso faz o debate da casa crescer. Zé, com você, e depois eu vou fazer uma provocação. Falar rapidamente sobre, eu acho que a questão que o colega Frederico colocou, ela é fundamental, quer dizer, a questão da infraestrutura e a questão da logística reversa e da própria logística de distribuição, ela é fundamental para a cidade. E dizer o seguinte, não só a Bienal, por buscar amplificar o pensamento sobre a cidade, também pautou isso. Numa das sedes da Bienal, que é a Praça Vitor Tivita, nós estamos pautando infraestrutura urbana, inclusive o projeto do Hidroanel, que foi desenvolvido há 20 anos na USP, pelo colega Alexandre Delijaikov, que a tese dele, ele viajou todos os rios do mundo, na tese de doutorado dele, é uma pessoa assim, incrível, no sentido de valor mesmo, de pensador, e a proposta do Hidroanel, inclusive sob o ponto de vista da sua viabilização, ela está colocada. Então, na Praça Vitor Tivita, este projeto do Hidroanel, que foi exposto já na FAUSP, está exposto, e a discussão das águas, nós temos um workshop realizado, que está sendo realizado a partir do dia 24 em Belém do Pará, justamente discutindo a questão da navegação urbana. E, só para dizer, eu acho que, não vou politizar agora, mas eu acho que o plano, ele cita e ele abre